vira um fluxograma lá das políticas públicas de saúde, você deve fazer assim, isso acontecer, é muito, muito, muito diferente. E daí eu acredito que os gestores fazem, Túlio, se sentem confortáveis porque fizeram. E quando o profissional que está lá na linha de frente não executa, ele culpa o profissional, né? Então ele fala assim, você não pôs no colo? Você não amamentou? Você não fez isso? Mas ele não entende as dificuldades daquele ser, sabe? Então, isso desanima, porque a gente não sai do lugar. A gente acha que humanização é essa coisa, né? Ai, vamos lá, cada um acha o que é educado e fala. Não, você tem que saber quem é essa família, qual a religião, o ambiente sociocultural, quais são as concepções dele, o que eles esperam da internação, o que eles entendem que é um cuidado. E ali, na multidisciplinaridade, você desenhar o cuidado centrado no paciente. Isso, para mim, é verdadeiro, do que pegar um protocolo e encaixar uma família como uma rolha dentro desse protocolo. Tem uma coisa muito cruel com os profissionais de saúde, principalmente quem fica nas grandes posições, né? Se usa a vaidade intelectual para transformar os profissionais em workaholics. Entendeu? Então você fica no feedback ali, você é ótimo, você é necessário, é só você, igual CEOs, né? E você vê o seu valor e sua autoestima só vinculado a isso. Mas quando você vê, você está over, está em burnout, você não tem condição de ser humano, porque tudo que é humano de você, você teve de engolir para virar uma máquina produtiva. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Hoje nosso papo é sobre humanização, mas não aquela ideia vaga de manual técnico. A gente está falando de conexão genuína, de cuidado que abraça histórias, olhares e vidas. Quando a gente pensa em cuidados intensivos pediátricos e neonatais, muitas vezes imaginamos máquinas, protocolos, fluxos rígidos, mas existe um espaço ali entre os bips das máquinas e as rotinas frenéticas, onde mora a humanidade. E é sobre isso que a gente quer refletir hoje, o que significa cuidar de verdade. Você vai perceber que este episódio é cheio de pausas, e todas elas são naturais. Elas são um convite para a gente pausar junto, para sentir e questionar. Como podemos oferecer um cuidado que vai além do corpo, que toca a alma, especialmente em momentos tão delicados? E tem mais, este episódio é uma extensão das conversas intensas e transformadoras do 2º Congresso Internacional da Sobresp. Por questões de agenda, nossa gravação precisou acontecer depois do evento, mas isso tornou a troca ainda mais rica e cheia de vida. Bom, agora que você já sabe um pouco mais do que vem por aí hoje, para saber um pouco mais sobre a Sobresp, consuma sem moderação os nossos produtos e conteúdos, siga a gente nas redes sociais e favorita a Experiência do Paciente aonde quer que você ouça os seus podcasts. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, aí vai uma enquete para hoje. Após ouvir este episódio, você se sente mais motivado a buscar informações sobre o tema ou a participar de iniciativas que promovam a humanização da saúde? Preparado? Eu sou Túlio Fonseca e te convido a respirar fundo e vir com a gente numa jornada leve, real e, acima de tudo, humana. Bom, e quem é a nossa convidada de hoje? Eu sou uma mulher brasileira muito focada no intuito da educação, né? Então, quando eu saio da sala, eu espero que elas falem, valeu a pena estar sentado aqui e ouvir essa pessoa falar por 1 hora, meia hora. A mensagem dela me tocou, a mensagem dela, né, realmente me ensinou alguma coisa.
Porque, né, nós temos dois tipos de profissionais que são profissionais de speakers, palestrante. Aquele que fala para ele mesmo, né? E não olha para a plateia e fica num ostracismo, numa introspecção. E aquele que olha para a plateia, olha no olho e quer ver o feedback da plateia. Eu tento ser essa, né? Então, quando eu saio da sala, eu espero que falem realmente valeu a pena e eu aprendi, entendi o recado. Valusa, seja muito bem-vinda. É muito importante para a Sobresp, é uma grande responsabilidade para mim estar ouvindo você aqui hoje. Túlio, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, o espaço aqui de estar compartilhando um pouco a experiência e esse desafio que é clinicar, né, que é atender crianças, visando mais que a doença, visando o ser humano que está diante da gente. Então, eu que agradeço a oportunidade a você, a Sobrex, a todos, por estar participando desse podcast. Ok, eu queria começar sabendo por que falar em experiência do paciente pediátrico. Por que falar na experiência do paciente pediátrico? Isso é bem interessante. Principalmente eu que trabalho com microbebê, com prematuro, ainda fica mais complexa a pergunta, né? Mas o ser humano, desde que ele nasce, diferentemente do que se achava, ele já tem personalidade, ele já tem lembrança, ele já tem medos, né? Então, quando a gente vai numa linha da psicologia mais profunda, a gente sabe que muitos traumas vêm do nascimento, vêm de gestação. Então, nós não estamos falando com um ser que não vai ter impacto nas vivências dele. Todas as vivências do ser humano, desde a saída do útero, do período do parto, e muitos dizem que até na gestação, marca quem vai ser esse ser humano, né, Túlio? Então, o menino é pai do homem, nunca foi tão verdadeiro, né? É uma construção, né? É um filho que constrói as famílias, os pais, todo mundo que está ali em volta, e os pais, a família e tudo mais que constrói o filho. Quais os desafios que a gente tem para a implementação de políticas públicas que promovam a humanização da assistência no Brasil, pensando nesse recorte? Eu tenho até uma crítica, talvez bem ácida, em relação à humanização, né? Eu acho que a humanização se faz com princípios e pequenos atos verdadeiros e sinceros do profissional que cuida. Claro que nós temos de ter políticas estruturadas e fluxogramas sobre humanização, mas eu acredito muito, Túlio, que se o profissional não sente, você pode fazer, não há uma sensibilização, você pode fazer a ordem que for, o fluxograma que for, que não vai sair do robótico. Dou um exemplo para você. Numa UTI neonatal, que a gente pede o tempo inteiro para deixar o contato com a mãe, botar no canguru, se o profissional que faz isso não acredita e está fazendo por imposição, ele faz com cara feia, ele faz bufando, né? Ele faz suspirando, e aquela experiência que deveria ser de humanização não acontece. Então, você faz uma pergunta, é muito complexa, Túlio, porque passa no humano. E daí eu pergunto, como é que um humano cheio de traumas e dores pode cuidar de outro humano cheio de traumas e dores durante o período crítico? Isso que é realmente humanizar, não é? Isso que é o grande desafio. Quando a gente fala de criança, assim como está nascendo uma criança, está nascendo uma mãe, né? Pode ser mãe segundigesta, tudo. Está nascendo os pais, ela nunca passou por aquela experiência. Então, ser neonatologista é cuidar da mãe, né? E cuidar do bebezinho que nasce. Quando a gente bota desenhos e enfeita a UTI, não é para aquele bebê, é para tornar aquela experiência de hospitalização do filho menos dolorosa para a mãe, né? Porque é muito doloroso você estar com o seio cheio de leite, com machucada do pós-parto e voltar para casa com os braços vazios, né? Você olha o berço do seu bebê, ele não está lá. Então, você trabalha com uma mulher que vai passar por todas as fases do luto. Então, imagina como isso é complexo, Túlio. As fases do luto envolvem, primeiro, a negação. A mãe vai tentar negar de todo jeito a doença do bebê.
Depois vai passar pela barganha. A mãe pergunta para todos os profissionais a mesma coisa, né? Para saber se alguém fala diferente. Depois vem a fase do luto da revolta, né? Porque é o luto do bebê ideal. Ela fica agressiva, né? E depois só que ela aceita essa situação. Então, imagina um profissional de saúde cansado, não preparado para entender o próximo, passando por esses desafios dessa mãe, né? Como ele vai humanizar e entender que aquela agressividade é a fase do luto, que aquela perguntar para todo mundo, não é que não acredita no profissional, ela está passando por isso. Então, é uma complexidade enorme. E o que eu acho, Túlio? Nós temos de ter 2 pilares: conhecimento do ser humano diante da dor, dos mecanismos dele, o profissional de saúde tem de ter o conhecimento, e o profissional de saúde tem de ter, assim, prazer mesmo, é aquela neurociência do bem, tem de ter uma feedback de estimulação de dopamina em fazer o bem. Então, aquelas visitas que só falam críticas, né, visitas hospitalares, eu sou contra. Eu acho que você tem de pegar o profissional de saúde e aquele esforço que ele fez pessoal, de dar o bebê no colo, de abraçado, um toque de carinho, ser valorizado. Porque isso, segundo a neurociência, faz um feedback de dopamina positivo, e esse é um caminho científico para estimular realmente a humanização nas unidades. Bom, então a gente está falando de uma situação que impacta basicamente todo mundo que trabalha na saúde. Pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente aqui esteja pensando numa situação que, tipo, eu algum dia pensei dessa forma. Eu acordei hoje, não me senti bem por causa dessa situação, assim, assado. Ou vim de um plantão, uma noite X, que tenham trazido coisas nesse sentido. Então, isso é comum, afinal de contas, somos humanos. Afinal de contas, a gente está imerso numa série de problemas que os pacientes estão, os médicos estão, os enfermeiros estão, os gestores estão, os familiares estão, está todo mundo nesse ponto. Quem pode ajudar a desatar isso? A gestão, o próprio profissional, quem tem mais capacidade, quem está melhor no dia? O que você pode falar para a gente? Eu acho que uma coisa que você falou é bem pertinente, né? Quem está melhor no dia, né? Então, a equipe ser uma equipe coesa, e na hora que às vezes acontece que a gente percebe que uma enfermeira, um médico não está conseguindo lidar com as próprias questões e com o paciente, ele se afasta e entra outra pessoa para lidar com o paciente, né? Só que o profissional de saúde, Túlio, ninguém pensa nisso. Nós temos uma profissão que trabalha 24 horas na tragédia das pessoas. Ninguém procura um profissional de saúde porque está feliz. Ninguém, né? E isso é exaustivo. É exaustivo. Então, para mim, não passa a humanização, ela não é possível sem cuidar dos profissionais de saúde, da saúde mental dos profissionais de saúde, dar recursos e trabalhar recursos do ego, mecanismos do ego mesmo para ele passar por essas situações, não é? Como humanizar ser humano quando você está se sentindo explorado, agredido, triste, questionando com questões filosóficas do sagrado que você acredita. Então, eu acho que esse esforço que se faz sem trabalhar, sem ter coragem, que é difícil de trabalhar o humano do profissional de saúde, é infrutífero. E você falou uma coisa, eu queria ver se a gente consegue também tirar alguma coisa disso aí. Quando a gente fala de política pública, por exemplo, a gente lida com quem está fazendo a política. Pode vir via executivo, pode vir via legislativo. Talvez seja uma situação polêmica, mas é uma situação que eu acredito que todos nós que estamos envolvidos em algum cenário precisamos lidar com esse ponto. Se a gente tem profissionais de saúde que às vezes não estão dentro do processo, não se enxergaram, não tomaram aquelas dores para si, não conseguiram se envolver o suficiente com isso, o que dirá das pessoas que estão responsáveis por fazer as políticas públicas, seja na base da lei,
o estadual, o municipal, o federal, tudo mais, ou seja, na base de políticas públicas vindas do executivo. Nesse cenário, isso piora, isso melhora? A pandemia trouxe alguma coisa para a gente que possa dar, sei lá, luz nesse sentido? Bagunçou mais? Como é que fica esse cenário para a gente? Eu acho que o gestor, e é papel dele, né, trabalhar com números e com recompensas, ele é o gestor. Então, assim, a primeira coisa é mostrar, né, conseguir demonstrar para o gestor que a humanização, ela diminui o ônus, né, o ônus dos problemas de saúde mental da população, que são imensos, que oneram o sistema, né, a gente vê o tanto de suicídio no profissional de saúde, né? A gente vê o tanto de crise de ansiedade que o sistema de saúde tem de arcar. A gente vê essas discordâncias dentro das unidades, o tanto de processo que os profissionais enfrentam, os hospitais, pelo paciente não ter tido uma boa comunicação com o profissional de saúde, não é? Fora os afastamentos do profissional de saúde, que são muito onerosos para o Sistema Único de Saúde, para os hospitais, porque se afasta por doenças físicas que passaram muitas vezes por problemas de saúde mental, né? E assim, uma unidade de neonatologia é uma unidade de alta concentração. Se uma pessoa não tem muita concentração, ele está com aquela ansiedade, ele vai ter mais erro, né? Então, tudo envolve a proteção aí, a qualidade do paciente, né? E você falando em gestor é muito importante, por isso que eu insisto, uma abordagem talvez até um pouco inovadora, né? A gente é bom, eu fiz até um trabalho aqui na USP, né? Onde eu sou docente, para falar que o que se fala não é o que se consegue executar. Né? E quando a gente fala de gestão de política de saúde, é óbvio que isso acontece, né? Então, vira um fluxograma lá das políticas públicas de saúde, você deve fazer assim, isso acontecer, é muito, muito, muito diferente. E daí eu acredito que os gestores fazem, Túlio, e se sentem confortáveis porque fizeram. E quando o profissional que está lá na linha de frente não executa, ele culpa o profissional, né? Sim. Então, Sim. ele fala assim, você não pôs no colo, você não amamentou, você não fez isso, mas ele não entende as dificuldades daquele ser, sabe? Então, isso desanima, porque a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar, o fluxograma não adianta. E como? Como sensibilizar? Tem inúmeras estratégias que eu acho que o podcast ia ser pequeno para a gente falar, mas só para você entender a problemática, Túlio, uma técnica de enfermagem que trabalha aqui 24 horas dando assessoria para as mães, né, fazendo o dia de morrer e que criança morre em UTI, né? Quando ela precisa de um psiquiatra, um psicólogo, ela tem tipo posto de saúde. Entendeu? Nos hospitais particulares, eu talvez não possa falar com tanto know-how, mas o profissional da enfermagem, o pessoal da linha de frente, ele tem um lugar de escuta, ele tem um lugar de atendimento, talvez não tenha, porque isso não seja possível e nem planejado para o serviço de saúde absorver. Mas este profissional de saúde, tudo está abandonado. Se uma menina que tem crise de abstinência, ou ela vai pelos corredores pedindo favor, né, crise de ansiedade, favor para ser atendida, ou pega a fila, aqui tem médico do servidor, que ela fica muito tempo lá, tem uns poucos lugares que tem, ou ela vai encarar a UPA horas de espera. Então, ao meu entender, é cuidar de quem cuida, sabe? E aí tem a quarta pergunta seria para a gente falar exatamente sobre protocolo e diretriz. Eu acho que eu vou até alterar um pouco isso aqui. Se a gente for falar de protocolos e diretrizes, dentro disso que você acabou de falar, o que vem antes? Porque é fácil. Tem um protocolo, tem uma diretriz, tem uma coisa que o gestor vai cobrar do profissional, que é basicamente isso que você falou. Ou seja, a carga toda vai para cima. Tudo bem que tem protocolos de diretrizes que vão para cima do gestor e por aí vai. Mas vai cair tudo em cima do profissional da ponta. Tem alguma coisa antes disso? Tem alguma coisa que está faltando nisso? Ou simplesmente ter protocolo, ter diretriz é o suficiente para a gente chegar onde a gente precisa? Ou dar o próximo passo?
É necessário, mas não é suficiente. Por isso que a gente fica com aquela sensação de boca amarga todo dia, né? 1000 protocolos e nada funciona. Porque a gente precisa de entender para a implementação do protocolo quais são as habilidades e as vocações necessárias do serviço para que aquilo funcione, não é? Então, você faz um protocolo nacional num país tão distinto, né? Ou um protocolo ali hospitalar sem entender a particularidade de cada serviço, às vezes você põe um ônus a mais e a coisa não vai funcionar. Não vai funcionar. E o gestor culpa o profissional da linha de frente, e o profissional da linha de frente, além de ficar com uma baixa autoestima, culpa o gestor. E todo mundo se culpa. E o paciente? Então assim, o que nós precisamos para implementar um protocolo de humanização? Eu entendo que, primeiro, profissionais que acreditem que essa humanização faz diferença na saúde. O que a gente precisa para esse profissional acreditar? Né? Tínhamos de consultar o pessoal que trabalha com saúde mental, que treinamento, o que faz uma equipe se sensibilizar, né? Sensibilização aí é acreditar que isso é a diferença. E realmente eu acredito nessa coisa de você treinando ter prazer em fazer bem feito, sabe, Túlio? Por exemplo, hoje você levantou, você lembra algum ato bom que você fez, que fez bem para alguém? Se você lembrar, não precisa me falar. Mas se você lembrar, você vai ver que o ato bom imediatamente produz uma sensação de bem-estar no seu cérebro. Porque nós fomos desenhados, o nosso cérebro, para ser uma espécie que vive em sociedade, porque nós somos fracos fisicamente. Mas não, nós trabalhamos numa sociedade que só fala mal, só mostra ruim, uma imprensa que só mostra ruim, que só, né? Isso não tem cérebro que resista. E mesmo trazendo para a linha hospitalar, você pega o seu profissional e não fala o que ele fez de bom. Você fica 24 horas falando que ele não cumpriu do protocolo, sem entender por que ele não cumpriu, qual é a dificuldade dele, o que está acontecendo. Então, nós trabalhamos num sistema de saúde que fica procurando culpados, né? A gente fica procurando culpados. E nós não sentamos e falamos... Por quê? O que precisa para esse protocolo funcionar, sei lá, em Manaus, na USP Ribeirão, São Paulo, né? Rio Grande do Sul? Nós somos seres distintos, não é? Dando só um exemplo, colocar no colo o canguru pele a pele é uma coisa super recomendada. Aqui no Brasil nós não temos problema. Mas nos países muçulmanos, elas não vão colocar. Isso é uma agressão para elas. E nós estamos entendendo esse ser naquele conceito de saúde da OMS, um ser biopsicossocial. É muito complexo. E a pergunta é assim, os gestores e nós estamos dispostos a sair desse grau de superficialidade da experiência do paciente, da humanização e ir profundamente no cuidado? Senão, nós vamos sempre ficar nessa briga. Bom, você está falando disso aí, eu quero botar a família nesse processo agora. Complexidade, tudo que envolve o ser humano, tudo que envolve os grupos com os quais os seres humanos estão em contato ou se relacionam e tudo mais. No caso de família, a participação da família é fundamental. Né, para a humanização da assistência, cuidado do paciente, a experiência do paciente, o cuidado centrado na pessoa e tudo mais. Para o sucesso, né, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas para o sucesso da assistência naquele ponto. Que outros desafios a gente pode lidar? Você acabou de falar um aí que é básico, né? É de não entender. Você tem uma família muçulmana, por exemplo, que está com um tratamento, acompanhando o tratamento de uma criança, por exemplo, tá? Ou de um recém-nascido, de uma mãe que acabou de dar à luz. Esse é um tipo de coisa que assim, as pessoas não conhecem o grau de cultura ou o grau de envolvimento, tudo que envolve essas famílias. Isso já é um problema, isso muitas vezes é uma agressão, é o que você falou, né? E tem razão.
Quais outros? Quais outros? Se a gente pensar Brasil, né? Olha o tamanho do Brasil, a complexidade. De Brasil, né? Nem mundo. Eu penso assim, o que se tenta, a gente começou falando de protocolo, se tenta fazer o cuidado centrado no paciente, né? A família no centro do cuidado. Daí tem o protocolo e você pega todas as famílias, tenta encaixar num quadrado, que é aquele protocolo. Entra aí. Não, eu não sinto a vontade de tirar minha roupa e botar o neném aqui. Azar. Não, você vai colocar, né? Porque isso é bom. Então a primeira coisa seria, né? Nós conhecermos quem é aquela família mesmo. Porque tem um trabalho muito legal falando que quando o profissional de saúde chega, ele é verborrágico. Ele tem tanta ansiedade da informação para o paciente que ele vomita informação no paciente e o paciente entendeu 10% do começo. Então, a capacidade de ouvir a família seria a primeira coisa. Quem é essa família? E dentro dessa família, a gente entender na concepção dela de qualidade de internação, na concepção dela de cuidado, o que seria possível. Pegar uma mãe, Túlio, eu acho que tem ansiedade no ambiente hospitalar e tratar todas do mesmo jeito, ou um pai... Isso pode chegar a ser uma palavra que você usou, pode chegar a ser cruel. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa de uma assistência multidisciplinar, né? Tem de entrar os profissionais de psicologia para ouvir essas mães com a escuta especializada deles, né? Aqui, a gente trabalha muito a terapia ocupacional, porque a mãe, às vezes, não consegue colocar em palavra a família, mas eles colocam em outra, né, atividade, certo? E a experiência de ser mãe e pai de UTI, né, é diferente para cada um. Então, olha o desafio de você pegar aquela experiência dolorosa daquela família, tudo, e transformar numa experiência dolorosa construtiva. Como fazer isso? Né? Eu, superficialmente, até um pouco utópico, passa por conhecer a família. Nós temos de fazer um planejamento terapêutico também do cuidado centrado. A gente acha que humanização é essa coisa, né? Ai, vamos lá, cada um acha o que é educado e fala. Não, você tem que saber quem é essa família, qual a religião, o ambiente sociocultural, quais são as concepções dele, o que eles esperam da internação, o que eles entendem que é um cuidado. E ali, na multidisciplinaridade, você desenhar o cuidado centrado no paciente. Isso, para mim, é verdadeiro, do que pegar um protocolo e encaixar uma família como uma rolha dentro desse protocolo. Mas aí, a gente volta na complexidade. O profissional de saúde tem de estar calmo e equilibrado para ouvir. Porque só ouve quem não é ansioso. Você pode ver, que a gente vai falar com pessoa ansiosa, né, Túlio? Você nem consegue falar, é um monólogo, ele fica falando, né? É o desafio da escuta do paciente. É verdade, é verdade. E eu anotando algumas coisas aqui, inclusive, até aproveitando isso que você falou agora, da questão da ansiedade e tal, talvez a ansiedade esteja um pouco ligada à questão de velocidade, que as coisas acontecem ou não acontecem e tudo mais. Eu falo isso porque, assim, eu sou uma pessoa ansiosa e, às vezes, isso provoca. Então, obviamente, não quero dizer que isso é só assim, né? Mas pensa numa história. A gente pode falar que a velocidade é diferente para quem precisa ouvir, para quem precisa fazer a gestão, para quem precisa fazer o atendimento e para quem precisa ser atendido? Como é que a gente resolve isso? A gente está falando do mesmo hospital, pode ser SUS, pode ser particular, pode ser plano de saúde. Como é que isso vai funcionar? Como é que essa conta vai fechar? Eu acho que a resposta é complexa, mas para simplificar, passa na escuta. O gestor, quando faz esse guideline, esse santo protocolo, ele escutou a base da cadeia, né? Que é a técnica de enfermagem que fica todo dia olhando para os pais. Ou ele fez esse protocolo só com o chefe, que passa 1, 2 horas na UTI, se passa. Né?
Então, tem umas coisas muito legais em alguns gestores mais modernos que falam fóruns de discussões, né? Onde entram cidadão, pai, profissionais de todos os níveis do cuidado, para entender qual é o protocolo que serve ali. Mas o gestor está disposto a fazer um fórum de discussão sobre a experiência do paciente? Né? Porque nesse fórum de discussão, Túlio, na hora que ele vai ouvir desde a base, ele vai ouvir crítica também. Né? Vai. Vai ter discussão. Só que isso é maduro. Né? Isso é mais demorado? É. Mas vai ser o que vai ser efetivo, eficaz e eficiente. O resto, a gente fica só tirando da cabeça que precisa fazer. E ninguém mede se aquilo funcionou mesmo. Eu convido a uma reflexão. Você faz um protocolo de experiência ao paciente, de humanização. Como é que você mede que esse protocolo funcionou? Eu sou uma pesquisadora, né? Então é óbvio que eu vou falar em medidas, né? Como Sim. é que funciona? Você fez aí o protocolo, implementou. Como é que você sabe? Né? Então, aqui foi muito interessante, nós fizemos uma pesquisa, nós treinamos todo mundo numa metodologia aqui neonatal. E treinamos como recomendam. Na hora que a gente fez umas perguntas, né, de duplo sentido para o pessoal, a gente descobriu que 50% dos treinados não acreditavam no método. Entendeu? Entendi. Então, olha a complexidade disso. Né? É muito complexo o cuidado mesmo de saúde. Mas eu acho que fórum de discussão, escuta, procurar indicadores mesmo de todos os níveis, indicadores de pai, indicadores do pessoal da enfermagem, da multidisciplinaridade, sobre o que aquele protocolo trouxe de mudança, é um caminho para realmente uma implementação que demora anos, viu, Túlio? Não é assim, implementou. É uma mudança de cuidado na saúde. Agora, se a gente for falar de tecnologia, ela pode ajudar nesse processo? Ela pode contribuir com alguma coisa? Ela atrapalha aonde? Como é que as pessoas podem usar, já que ela está disponível? É fácil, é literalmente fácil de usar. Como é que ela pode ajudar nesse processo? Ó, dando, sei lá, clareando caminhos e tudo mais. Eu acho que a tecnologia é fantástica, veio para ajudar. Primeiro, se a tecnologia diminui a sobrecarga de trabalho profissional de saúde, né, nas anotações, sobra mais tempo, menos burnout para você conseguir pensar mais e estar mais disposto ao diálogo e à escuta. Primeiro isso, né? Então, os prontuários automatizados, antigamente, né, eu sou bem mais antigamente, tinha de ficar escrevendo todos os prontuários. Agora o prontuário aparece, né? Poxa vida, isso já melhorou muito. Quando na pandemia não podia entrar os pais na unidade, nós fazíamos videochamada. Até no dia de morrer que nós temos, a gente fazia videochamada com a família, né? Só a mãe e o pai ali na despedida. Então, tem 1000 coisas. A gente faz investigação de autismo por telemedicina aqui, porque a gente não consegue alcançar quem está no sertão de Minas Gerais, estamos perto de Minas Gerais aqui, entendeu? Então, a tecnologia é aliada, né? Ela vem para dar liberdade para o humano crescer. E aí eu vou para o outro lado, a gente falou de educação. Formação médica. É o médico como o líder, né, da equipe, o líder do cuidado. A formação médica tem um papel crucial nessa humanização, passa muito por ele. Se a gente for fazer um recorte dentro da neonatologia ou dentro do intensivismo pediátrico, como é que ela pode contribuir tanto para outros médicos quanto para os outros profissionais? Que a gente fala muito da questão do cuidado multiprofissional e tudo mais. E ele vem para ajudar o médico, mas o médico também pode contribuir. Como é que funciona isso? O que você pode me falar? Eu
eu vou contra aí o status quo, né, que a gente tem ouvido sobre as agrúrias da formação médica, né? Eu acho que melhorou muito. Você sabe, antigamente era bonito um cirurgião jogar coisa na parede porque ficava nervoso, um médico ser frio, falar que vai morrer e vai sair. Isso que era um médico bom, não derramou uma lágrima, né? Então, nós estamos num conflito de geração, sim. A moçada que vem fazendo medicina é uma moçada menos workaholic, que eles querem ter mesmo o humano deles e a parte médica, porque a minha geração, sabe, Túlio, não sabe separar. A gente é médico em tempo integral, né? Sim. Eu sou médica toda hora, né? Sim. Essa geração, ele vem dar um basta. Peraí, eu sou médico e sou também essa pessoa. Talvez essa geração, se nós soubermos, eu acho que a formação médica tem ajudado em falar em humanismo, né? Eles podem estar mais aptos, mais propensos a humanizar. Porque eles preservam a saúde mental, uma coisa que nós não fizemos, né? Então, tem uma coisa muito cruel com os profissionais de saúde, principalmente quem fica nas grandes posições, né? Se usa a vaidade intelectual para transformar os profissionais em workaholics, entendeu? Então você fica no feedback ali, você é ótimo, você é necessário, é só você, igual CEOs, né? E você vê o seu valor e sua autoestima só vinculado a isso. Mas quando você vê, você está está em burnout, você não tem condição de ser humano, porque tudo que é humano de você, você teve de engolir para virar uma máquina produtiva. E eu acho que nós vamos ter choques geracionais, mas eu acho que essa moçada percebeu que esse não é o caminho. Tem um custo isso, não tem? Porque é fácil, a pessoa fala, olha, percebi, não é por aí que eu vou, mas isso não é de graça para eles. Isso não fica... Tem um peso nisso para carregar, não tem? Ainda tem, né? Sim, e todo conflito, toda vez que a gente vem propor uma mudança de atitude, tem conflito. Eu lembro que eu li um livro do Drauzio Varela, que ele contou quando ele começou a fazer educação nas redes de TV. Todo mundo meio deixava ele de lado, achava um absurdo, porque o médico era um ser endeusado, né? Aquilo era baixo nível, não é? E ele teve essa dificuldade. Nós, da universidade, temos outras dificuldades, né? E essa é uma dificuldade que nós temos de passar. O que nós não podemos, Túlio, é entender que o profissional de saúde não tem o seu lado humano, né? Não dá, não é possível, nós não somos robô, né? A gente brinca, né? Quando começa a vida do médico, tá atendendo aqueles milhares de pacientes no pronto-socorro. Daí o médico resolve ir no banheiro. Os pacientes tudo xingam o médico, entendeu? Porque ele foi no banheiro. E isso acaba, né? O profissional de saúde é o que mais adoece, o que morre cedo, o que tem mais, né, um alto grau de suicídio nas faculdades de medicina. Temos de olhar para isso tudo. Não adianta a gente falar a experiência do paciente se quem cuida não está bem. Cuidar do paciente... Por exemplo, você contrataria para babar do teu filho alguém que não está bem da saúde mental? Não. Não. Então, quando eu falo em humanização, eu tenho defendido muito isso. E eu sei que vai de um lado muito diferente da maioria do que o pessoal fala. Nós temos de cuidar do profissional de saúde. Não podemos soltar uma menina que fica o dia inteiro pegando o ônibus, vem para cá, cuida do paciente, volta. Ela pega uma gripe e não tem onde ir. Ela tem uma crise de ansiedade, não tem remédio para ir. Tem que ir lá no bairro dela encarar o posto. Ela cuida o dia inteiro do filho do outro. Olha como é complexo, entendeu? Seria um avanço. Pensar dessa forma, conseguir realmente realizar isso, materializar isso, seria avanço.
Se a gente for pegar dentro do recorte da neonatologia, por exemplo, da sua área de atuação, de pesquisa e tudo mais, tem algum outro avanço que esta área pode levar para as outras, quando a gente fala da questão do foco na experiência do paciente? Eu acho que a NEO, né, a NEO é diferente do intensivismo pediátrico, do intensivismo adulto, que o paciente é de uma especialidade e vai lá para estabilizar. O NEO nasce um feto e ele vai ficar com a gente 3, 4 meses. E a gente vai fazer um vínculo com a família, um vínculo, né, vai gestar o bebê. E eu acho que o neonatal, ele mostra que é possível clinicar com comprometimento afetivo com o paciente e eficiência, né? Ser extremamente técnico, competente e realmente ser afetivo, acolhedor, né? Porque antes acreditava-se que o profissional de saúde que era afetivo, ele não tinha frieza suficiente para tratar. Mas eu acho que a NEO vem mostrar que não. Que não. Você pode ser acolhedor, né? E ter toda a capacidade técnica do tratamento. Aquele médico frio que não derrama uma lágrima, ele não cabe mais hoje, Túlio. Né? Ele não cabe mais. Outra experiência da NEO que eu queria compartilhar, durante a pandemia, eu queria perguntar para quem está ouvindo, né? Quantas escalas de bem-estar, de saúde mental vocês fizeram nas suas equipes? Vocês sabem? Vamos começar só com isso. Vamos entender se equipe de saúde pega a escala multiprofissional e aplica uma escala que tem várias de depressão, desânimo, ansiedade. Você tem consciência de como está a tua equipe? Você conhece quem está trabalhando para você? A saúde mental? Não é? Ou só está cobrando? Você tem o material físico necessário para humanizar? Que você quer, da experiência do paciente? Ou você solta um protocolo lá de cima e bota uma cadeira de plástico do lado do berço? Então, o convite da neonatologia é olhar o paciente como um todo. Desde onde tem para deitar, o que tem para comer, onde você vai comer quando você não está aqui, onde você está a dormir, como você vai chegar aqui. Entendeu? E nós, na pandemia, fizemos um programa de mindfulness para a nossa equipe. Foi ótimo, né? Então, aqui em Ribeirão Preto, na USP, tem um centro de estudo de mindfulness, que é uma técnica, né, de saúde mental, de meditação, e uma parte da equipe fez, a outra parte não fez, né? Foi um estudo. E quem fez teve, sim, índices de ansiedade e depressão nitidamente menor. Então, não são grandes intervenções, é um espaço de fala. É um espaço de fala que esse profissional precisa. Um olhar, né? Então, falando com você parece difícil, mas aí 2 dicas. Faça um teste de ansiedade e depressão, veja como tua equipe está, né? E promova um profissional de apoio de saúde mental e ofereça para eles. Eles já vão se sentir olhados. E quando uma pessoa está bem, Túlio, o pai percebe que o profissional está bem e está feliz. Com certeza. A coisa fica melhor. Com certeza. Essa experiência que você falou aí agora, muita gente pode ter pensado, quero saber como funcionou. Em poucas palavras, como é que vocês fizeram? Sim, nós fizemos um curso de mindfulness online, então toda a equipe que participou entrava, né, com o pessoal lá do centro de estudos, e ela guiava a gente, né, com as técnicas dele de mindfulness eram meia hora, né, 3 vezes por semana. E a gente fazia aquele mindful eat, né? A gente comeu morango junto para sentir o gosto e todas aquelas técnicas de estar no momento presente. E isso durou aproximadamente, eu acho que esse curso durou, se eu não me engano, 60 dias, né? Que a gente se via 2 vezes por semana online.
e depois nós fizemos mensuração, nós até publicamos, tem uma publicação sobre isso. E foi legal. muito, assim, muito pouco investimento, não precisamos de nenhum dinheiro a mais, só força, né? A disponibilidade das meninas e com um resultado excelente. Eu vou disponibilizar para o pessoal no comentário, na descrição do episódio, o link. É fácil de o pessoal ter acesso, né? Então eu vou pegar com você o link, a gente disponibiliza para o pessoal essa publicação para que eles tenham noção do que aconteceu, porque é isso, a partir de pequenos passos a gente consegue chegar em lugares legais, diferentes e tal, né? É isso aí. Resumindo, né, agradeço novamente, né, trazer essa visão da gente aqui da universidade, de todo mundo olhar o outro. Humanizar é de todo mundo. Por isso que eu te perguntei, você humanizou hoje, Túlio? Sim, você humanizou é hoje, verdade, né? É verdade. E é muito humanizar. A gente é humano, mas você olhou para o outro hoje com empatia, né? Com alteralidade, né? Então, é uma reflexão quase filosófica, né? Do ser humano. Necessária. Bom, te agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade e por tanta ideia, tanta coisa muito legal que você trouxe pra gente, que eu acho que é isso. O pessoal vai estar ouvindo esse podcast na virada do ano quase. E é isso. 2025 tá aí. Eu acho que é a hora de, né, olhar pra frente. Olhar mesmo, né? A gente está cercado de pessoas que de repente estão precisando disso e de repente também podem contribuir com a gente. Um simples olhar do lado de lá também pode ajudar a gente muito. De acreditar que pequenos gestos fazem a diferença na vida das pessoas. Sim. Tá bom, Túlio, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela oportunidade. Bom, excelente ano novo, com toda a luz do mundo para vocês. Isso, para você também. Espero ter outra oportunidade de conversa e de encontrar vocês. Tá bem. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Túlio. E chegamos ao fim do episódio 32, o último de 2024. E a gente espera realmente que você tenha tido uma ótima experiência. Hoje eu conversei com a Valuza Assad, uma referência na área da saúde com foco em neonatologia e intensivismo pediátrico. A gente falou sobre humanização, sobre conectar, cuidar e acolher. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilha com as pessoas que você conhece, com profissionais e instituições que precisam ouvir isso. Aí favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio, já em 2025, com convidados e temas igualmente imperdíveis. Bye, bye!